Eu percebo que minha vida saiu completamente do eixo ultimamente quando eu me pego extremamente fanático e obcecado por uma franquia de joguinho de zumbi com quase 30 anos. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui. Como eu tinha prometido anteriormente em alguns vídeos passados, a gente vai voltar a ter aqui dentro do Dias Geek mais vídeos relacionados a jogos aqui no canal, mais relacionado a videogame aqui dentro, que era uma coisa que estava bem escassa ultimamente. E, bom, eu já tô saindo do controle com essa questão porque eu viciei em Resident Evil. Resident Evil é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores pilares do gênero do survival horror ali dentro dos anos 90 e é um dos principais responsáveis pela popularização do gênero e é uma das grandes referências quando se fala nesse estilo de jogo, querendo ou não, até os dias de hoje. Por mais que a franquia tenha tido no decorrer dos anos seus altos e baixos, ela ainda ficou muito marcada dentro do gênero de survival horror e eu nunca havia jogado praticamente a franquia Resident Evil. Por mais que sim, eu tive alguns pequenos contatos quando eu era mais novo, né? Cheguei a jogar um pouco do Resident Evil 4 quando eu tive o PS2, cheguei a jogar os jogos de PS1 quando eu comecei a conhecer melhor emulação, mas eu nunca saí necessariamente do começo desses jogos. Eu nunca vencei tanto neles como eu gostaria de ter feito e, sinceramente, eu nunca nem tive tanto esse interesse para ir mais a fundo e falar, não, agora eu vou pegar para conhecer Resident Evil. Tanto que o meu primeiro contato real com Resident Evil, o primeiro Resident Evil que eu peguei e zerei, foi o 7 há uns 3 anos atrás, quando ocasionalmente eu assinei pela primeira vez a Game Pass e o jogo tava ali no meio do catálogo e eu pensei, por que não? E mesmo quando eu zerei o 7 há uns 3 anos atrás, apesar de eu ter gostado do jogo, apesar de eu ter me interessado bastante no que ele tinha a oferecer, não foi um hype tão grande, não foi um gosto tão prazeroso assim, a ponto de eu pegar e falar, eu vou conhecer tudo que a franquia tinha a me oferecer antes, ou o que tá saindo atualmente da franquia. Isso é uma coisa que só veio acontecer agora, no começo desse ano, quando por algum diabo de motivo o universo começou a conspirar para eu jogar essa franquia. Assim, Resident Evil provavelmente era uma das franquias que mais me pediam em live para eu pegar e jogar em algum momento, em fazer uma leve maratona sobre ela, e tudo começou a conspirar para eu fazer essa maratona, né? Apareceu uma promoção extremamente boa do primeiro remake, que eu peguei ele praticamente de graça, junto com o Marvel vs Capcom 3 numa promoção da nuvem. Dias depois, a Microsoft anunciou que o Resident Evil 2 Remake ia entrar no catálogo da Game Pass. No mês seguinte, eu já ia assinar a Game Pass para jogar o Persona 3 Reload, que já tem review aqui no canal, e junto com isso, praticamente, colocaram o Resident Evil 3 Remake ali no catálogo. Então, tipo, numa tacada só, eu tava com 3 remakes de Resident Evil à minha disposição pra jogar. Por um tempo relativamente limitado, eu falei, tá, eu vou tentar dar uma chance pra essa merda agora. O Lendário tá me pedindo um monte, vamos pegar e fazer. E como se não bastasse eu ter jogado esses 3 jogos praticamente seguidos, eu ainda comecei a ir direto numa casa de um amigo de faculdade que tem um PS5 e tem um 4 Remake. Sim, eu limpei toda essa linha de remakes de Resident Evil que está tendo atualmente, quase que numa tacada só. E detalhe, a minha sede por essa desgraça dessa franquia ainda não acabou. Eu tô internado em Resident Evil e ainda não consegui receber alta. E por conta disso eu pensei, tá, por que não aproveitar que eu fechei essa linha de remakes e tudo mais e fazer um vídeo relacionado aos remakes de Resident Evil e porque eu gostei tanto de Resident Evil. E eu tentei gravar isso, não deu certo, porque eu tenho muita coisa pra falar de cada jogo específico. Eu gostei tanto dessa porra dessa franquia que eu tenho linhas e linhas e linhas de mais texto tentando organizar o meu pensamento sobre a minha opinião de Resident Evil, que não tem como eu pegar e fazer um vídeo apenas dessa linha de remakes. Não seria da franquia inteira, né? Seria só desses 4 remakes e não tem como. Eu vou ter que fazer um vídeo por jogo. Então sim, mal retomamos com essa ideia de fazer vídeos relacionados a jogos e eu tô fazendo uma maratona de reviews relacionado ao Resident Evil. Olha que merda! Hoje sendo um vídeo mais precisamente focado no Resident Evil Remake e ênfase no fato que é o remake. Apesar de eu ter, sim,
simplesmente me apaixonado e me entregado completamente à franquia Resident Evil. É uma franquia que me fisgou de uma forma que sinceramente eu não imaginava, e eu quero consumir ela o máximo que eu puder, né? Eu quero me adentrar o quanto mais coisa tiver, eu quero consumir, eu quero conhecer e eu quero jogar mais e mais dela. Isso vale inclusive para os jogos originais do PS1. Eu ainda não cheguei a jogar os jogos originais do PS1. Eu ainda não tenho essa bagagem e esse conhecimento do que foi construído, do que foi criado já desde o primeiro jogo, para conseguir trazer uma análise de remake com esse viés também da comparação, para trazer essa questão da mudança, que às vezes pode ser positiva ou pode ser negativa, como eu vejo algumas pessoas comentando, por exemplo, com Resident Evil 2 ou principalmente Resident Evil 3, mas como eu não tenho essa bagagem, eu não tenho esse conhecimento do que os remakes faz necessariamente de diferente em relação ao original, com exceção de coisas extremamente superficiais, tudo que eu vou comentar no decorrer desses 4 vídeos relacionados aos remakes de Resident Evil vão ser exclusivamente relacionados aos remakes de Resident Evil. Por mais que eu possa vir a citar alguma coisa ou outra que eu sei que há de mudança do clássico para o remake, eu não vou me aprofundar tanto nessa questão, visto que eu não tenho essa experiência para embasar o argumento. E eu não quero pegar e fazer uma análise baseada ao que eu vejo a fandom de Resident Evil comentando sobre coisa X ou coisa Y. Eu quero simplesmente pegar e falar sobre como esses remakes de Resident Evil me jogaram completamente nesse mundo de drogas. Porque realmente, nossa senhora, Resident Evil tá pior que crack na minha vida, cara. Puta merda. E é muito bizarro começar a comentar isso, né, com um vídeo especificamente do Resident Evil 1, porque isso não começou necessariamente através desse jogo. Na real, muito pelo contrário, né? O Resident Evil 1 de início quase pegou e me afugentou completamente da série Resident Evil. A minha primeira run nesse jogo, a minha primeira experiência com esse jogo, que foi logo em janeiro, né, foi conturbada e caótica ao ponto de ser quase traumática, e de eu pensar, caralho, eu vou testar a porra dessa franquia com todas as minhas forças. E muito disso por conta de um medo que eu acabava tendo relacionado ao Resident Evil, que era mais uma falsa informação que meio que foi jogada no decorrer dos anos dentro da minha mente, e que eu fui para Resident Evil com a impressão completamente errada e que me fez jogar que nem um macaco, e acabou que minha experiência foi simplesmente xoxa. A minha experiência inicial com Resident Evil foi tão conturbada e tão problemática por conta dessa má impressão que eu tinha de Resident Evil, que eu não conseguia aproveitar quase nada de bom que o jogo tinha e que eu já conseguia pegar e reparar muitas dessas qualidades. E o meu principal medo em relação ao Resident Evil não era nem o fato de ser um jogo de terror, né, ser um jogo mais voltado para o suspense e tudo mais, não, era a forma como o jogo progredia. Era o que eu escutava o pessoal falando da progressão de Resident Evil, tanto a exploração da mansão, quanto a questão das salas, a questão dos desafios, a questão do gerenciamento de recursos e a questão dos puzzles. Porque a impressão que eu tinha com que eu ouvia o pessoal falando dos Resident Evil antigos, que querendo ou não, esse remake cai um pouquinho nos moldes dos clássicos também, né? Tanto que acaba sendo uma ótima porta de entrada, tanto para você conhecer a franquia, quanto para você ter uma noção da gameplay básica, mas até de uma forma até um tanto atualizada, né, um pouco mais amigável também, mas ele ainda tá dentro do molde dos antigos. E pelo que eu vi o pessoal falando da estrutura dos Resident Evil clássicos, né, o que parecia que o Resident Evil 1 tinha, né, puzzles que você precisa de um doutorado em física quântica para conseguir fazer a porra dos quebra-cabeças dessa porra dessa mansão, e os recursos tão limitados e escassos que eu teria que passar a mansão inteira limpando um monte de zumbi com apenas um pente de bala. Resultado, eu tinha um cagaço tão grande de sequer andar nesse jogo, que eu tive que jogar o jogo inteiro na minha primeira run em cal, junto com um cara que é extremamente viciado e tem o jogo decorado, porém que tem um estilo de gameplay em Resident Evil, um estilo de abordagem que se difere muito da que eu acabei adotando no decorrer da franquia. Como resultado, eu acabei seguindo apenas um guia turístico que estava na minha orelha, né, e não consegui aproveitar o jogo por mim mesmo. Por mais que eu
seja muito grato ao Chrono pela ajuda que ele me deu com o primeiro Resident Evil, né? O cara fez praticamente um detonado pra mim ali em tempo real, pra eu ir avançando da melhor forma possível e tudo mais. E me ajudou muito a entender melhor como o Resident Evil funciona, acabou me preparando, querendo ou não, para o que eu ia vir a encarar no segundo jogo, depois no terceiro e voltando também no primeiro. Mas por conta dessa jogatina um tanto conturbada, que eu fui mais seguindo esse guia que ele me preparou do que qualquer coisa, a minha experiência com o primeiro Resident Evil na minha primeira run não foi tão legal. Tanto que quando eu fui jogar o 2 ali, logo em seguida que eu zerei o 1, né, eu fui pro 2 meio que na força do ódio. E aí no 2 que eu comecei a entender melhor qual é a graça de Resident Evil, que eu fui entender melhor como Resident Evil funciona. E aí eu pude voltar pro Resident Evil 1 e ver toda a magia e toda a beleza que tem dentro dessa franquia desgraçada. E foi aí que eu peguei e realmente reparei que toda essa questão de recursos extremamente escassos, puzzles extremamente complexos e até a questão do próprio terror de Resident Evil são grandes mentiras desgraçadas que o jogo tenta te vender. Porque acaba que o Resident Evil é uma franquia extremamente simples de se entender e simples de se dominar, mas que tem muita liberdade e formas diferentes que você pode pegar e abordar aqueles desafios. E é aí que morava o problema. Eu tava tentando me adaptar em um estilo de jogatina que eu descobri depois que não era o meu. De fato, Resident Evil é o tipo de jogo que, mesmo ele podendo parecer bem intimidador logo na primeira jogatina, eu não recomendo em nada alguém pegar e conhecer o Resident Evil utilizando de guias. No máximo que for utilizar é caso esteja levemente empacado dentro de algum puzzle, tiver muito tempo travado ou realmente perdido, tendo explorado de A mais B daquela mansão e não sabendo pra onde você tem que ir, né? Só nesses casos extremos eu recomendo usar um guia, porque a graça de Resident Evil é você pegar e descobrir tudo aquilo por si só. Pra quem não conhece tão bem o Resident Evil, pra quem não sabe como o jogo funciona ou sobre o que ele vai abordar necessariamente, nesse primeiro jogo nós controlamos uma equipe de polícia de elite intitulada de STARS, né? Uma polícia especial dentro da cidade de Raccoon, né? Raccoon City, que é uma cidade fictícia criada para a própria franquia, que é uma cidade extremamente importante dentro da lore de Resident Evil, por ser onde tudo relacionado à franquia realmente começa, né? Mas tem essa equipe de policiais de elite que é dividido em dois times, né? O time Alpha e o time Bravo, né? E eles investigam coisas estranhas e peculiares que acontecem aos arredores da cidade ou dentro da cidade mesmo. E é justamente isso que acontece. Começa a acontecer casos peculiares de desaparecimento e assassinatos em uma floresta próxima da cidade, e para investigar isso mandam a equipe Bravo das STARS, né, ver o que estava acontecendo, e a equipe que é mandada para investigar desaparecimentos desaparece. Simplesmente perdem o sinal com os membros dessa equipe e não sabem mais o que está acontecendo, e por conta disso eles mandam a outra equipe, que é a equipe Alpha. E logo quando a equipe Alpha chega no local, eles já encontram o helicóptero da outra equipe tombados, né? Já encontra cadáver ali de um dos membros do time e são atacados por cachorros selvagens que parece que tem pedaços faltando. Parecem que eles já estão em estado de decomposição até. E cachorros esses que aparecem tão do nada, assustando tanto a equipe que conseguem pegar e matar um dos membros da equipe Alpha. E após os outros membros resistirem e começarem a atirar nessas criaturas, né? O piloto do helicóptero tem um cagaço gigante e sai vazado, abandonando todo mundo. Como resultado, todos os membros que acabam sobrevivendo têm que pegar e fugir para uma mansão que fica ali na proximidade, onde diversas coisas estranhas começam a acontecer. No momento que você vê essa cutscene, 4 personagens aparentam entrar dentro da mansão. E desses 4 personagens você pode escolher 2 para jogar, sendo eles Chris Redfield e Jill Valentine. Porém, a partir do momento que você escolhe um dos 2 para começar o jogo, não necessariamente os 4 que estão na cutscene vão entrar. Se você pega para jogar com o Chris, né, os personagens que vão adentrar a missão são ele,
a Jill e o capitão dos Stars, que é o Wesker. E acaba ficando de fora, acaba ficando desaparecido nessa fuga para a mansão um personagem que é o Barry. Já se você começa o jogo com a Jill Valentine, né, os personagens que adentram a mansão são ela, o Wesker e o Barry, né? Sendo o Chris agora o personagem desaparecido. Isso pode parecer uma mudança até relativamente besta, mas acaba mudando bastante a forma como a progressão do jogo funciona e até os desafios que você vai querendo ou não pegar e encarar no decorrer da história. E até mesmo a própria narrativa acaba se alterando em alguns pequenos detalhes que podem tornar ela mais instigante e interessante com um personagem do que com outro. Porém, independente de com quem você começa, logo quando você entra na mansão, você percebe que um dos personagens ali está desaparecido, você escuta tiros vindo de uma sala próxima ali e decide ir investigar. E quando você chega lá, você encontra mais um cadáver da equipe Bravo e um zumbi. E logo quando você decide ou eliminar aquela ameaça ou fugir dela, voltando para onde tudo começou, você repara que mais gente desapareceu. Se você estiver jogando com a Jill, quem desaparece é o Wesker, porque o Barry vai investigar o barulho de tiro junto com você. Se você estiver jogando com o Chris, todo mundo some. E meio que nesse momento que você é de fato jogado no que realmente é Resident Evil, que é pegar, explorar a desgraça dessa mansão que você tá preso, você simplesmente não pode pegar, ir na porta de entrada ali e sair vazado porque os cachorros estão tudo rondando a porra da mansão, e você vai ter que pegar, encontrar uma saída da mansão e descobrir o que caralhos está acontecendo, que tem um monte de morto-vivo e toda a sua equipe está sendo estraçalhada por esses bichos. E aí eu acho que entra na primeira grande questão que o Resident Evil é simplesmente maravilhoso, que é a ambientação e a atmosfera. Se tem uma coisa que esse remake consegue fazer incrivelmente bem, é te deixar imerso dentro daquela ameaça. Por mais que eu tenha dito que o terror de Resident Evil é algo quase inexistente, porque o terror que ele vai acabar causando, querendo ou não, é muito baseado em jumpscares, é inimigo que surge do nada, é bicho que você achava que estava morto e do nada levanta pra morder o teu rabo, né? É um terror que acaba sendo bem barato, querendo ou não, mas a atmosfera do jogo e como ele constrói os ambientes, os cenários e o mapa não é nem um pouco barato. Seja de uma escadaria cheia de corvos que vão fazendo um som que acaba sendo até incômodo em grande parte do tempo, seja em salas muito mal iluminadas, sendo o seu único foco de luz velas que estão espalhadas no decorrer de um corredor, campos um pouco mais abertos em que você consegue apenas ouvir os seus inimigos, apenas ouvir os zumbis vindo de algum lugar e você não sabe exatamente aonde está eles, e de vez em quando passa alguma sombra, algum vulto pra te dar meio que aquela tensão, caralho, tem um filho da puta vindo, e aquela questão do, porra, eu mato ele ou eu fujo ele, né? Qual opção aqui ela é a melhor, qual é a mais prática de eu executar? Isso é muito mais nítido dentro do começo do jogo, porque realmente quando você inicia, você tem recursos que são extremamente limitados, e dependendo da dificuldade que você acaba jogando, né, o mínimo dos erros pode realmente te custar muito. Por exemplo, a minha primeira run foi jogando com a Jill, e a Jill, nossa, ela toma muito dano logo de cara, e você tem pouca munição, e você não pode sair simplesmente matando todo mundo, porque você tá com essa escassez de recurso e tudo mais. Só que o Resident Evil 1, ele tem uma progressão que ele é muito boa, porque eu acho que vem o segundo grande charme que acaba tendo dentro da série e tudo mais, que é a liberdade que, querendo ou não, o jogo ele acaba te dando, né? Porque aquela mansão que você tá preso, que você tem que explorar e tudo mais, é um ambiente muito livre de você pegar e explorar. Claro, vai ter ambientes que vão estar trancados, vai ter portas ali que você vai precisar de chaves, ou de uma chave específica, ou concluir a porra de um puzzle que você vai precisar de um monte de peça ali para abrir caminho e avançar na desgraça daquele jogo, para conseguir progredir na trama daquele jogo e entender o que diabos está acontecendo em todo aquele ambiente. Mas a ordem na qual você vai fazer isso não necessariamente é scriptada pelo próprio jogo. Você pode ir pegando as informações e pegando pequenas coisas ali, meio que na ordem que você quiser.
Porque o Resident Evil, a estrutura de exploração dele é muito semelhante, querendo ou não, com a de um Metroidvania. Você vai ter uma exploração relativamente livre, com pequenas áreas que vão estar barradas, porém ao invés de você precisar de habilidades para você pegar e avançar nessas áreas barradas, você vai precisar de itens e chaves. E esses itens e chaves você vai conseguir explorando cada vez mais o mapa e resolvendo quebra-cabeças ou passando por armadilhas que estão espalhadas no decorrer dessa mansão. E aí dentro dessa exploração que cai toda essa questão de liberdade que eu falei, querendo ou não. Porque, por exemplo, vamos pegar o Chris como exemplo, né? Porque uma coisa que acaba diferenciando bastante os dois personagens é que eles têm itens, né, que vão te auxiliar desde o começo da campanha e que não necessariamente vão ocupar espaço no seu inventário. Então a Jill acaba tendo um item que facilita muito a exploração dela logo no começo do jogo, que é o lockpick. Já o Chris, ele vai ter a porra de um isqueiro, que sim, é útil no decorrer do jogo, mas não tanto quanto o lockpick. E aí portas que precisam de algumas chaves mais básicas, né, que a Jill consegue passar como se não fosse nada, o Chris vai precisar de chaves pequenas que estão espalhadas no decorrer do mapa. E aí entra um tanto essa questão de liberdade. Caralho, eu peguei uma chave pequena, eu posso abrir uma porta para eu pegar um item de puzzle, ou eu posso abrir uma porta que vai me dar acesso a pegar uma outra arma, né? Você tem um tanto essa liberdade que pode definir se você vai ter mais ou menos dificuldade no decorrer do jogo. Resident Evil tem uma progressão que ela não é scriptada e não é pré-definida, ela é muito ampla, inclusive com margem de erros, né, que podem te dar vantagens ou desvantagens no decorrer da trama e que podem mudar dependendo das suas ações. Por exemplo, no decorrer da campanha, né, cada um dos personagens que você estiver jogando vai ter meio que um personagem de assistência, né? No caso, a Jill vai ter o Barry como um assistente para ela, vai ter o Barry como um reforço que vai pegar e auxiliar ela em diversos momentos. Já o Chris vai ter uma sobrevivente que você encontra na mansão ali, que é da equipe Bravo, né, que é a Rebecca Chambers. E cada um dessas assistências, né, cada um desses ajudantes que tem para esses personagens, né, vão meio que suprir coisas que cada um dos personagens acaba sendo meio que ruim. A Jill, por exemplo, ela é quase uma recruta, ela é uma personagem que ela não tem tanta experiência de combate, ela não tem tanta experiência indo pra linha de frente, ela acaba ficando muito estabanada em diversos momentos ali no decorrer da exploração, não sabendo tão bem o que ela pode ou não fazer, e acaba dependendo em diversos combates, em diversos confrontos, dependendo do auxílio do Barry, que já é mais esse cara que é o fanático por armas. Ele tem um grande conhecimento de arsenal, ele tem um grande conhecimento de combate, sabe lidar muito bem com situações que a Jill já não consegue tanto. Porém, em questão mais estratégica, em questão mais intelectual, a Jill brilha completamente. Ela consegue resolver alguns puzzles com extrema facilidade, consegue tomar até umas vantagens que o Chris não tem. Já o Chris é realmente esse personagem mais voltado pro combate, é o personagem da linha de frente e tudo mais, só que ele não consegue fazer os mesmos puzzles que a Jill às vezes consegue, e por conta disso ele acaba precisando da Rebecca, que é uma personagem voltada para a área científica, né, que é uma personagem que ela é meio que a médica de primeiros socorros da equipe Bravo. Então, por exemplo, tem uma cobra gigante que tá envenenando o pessoal ali, né, a Jill ela consegue se tratar desse veneno e tratar outros sobreviventes que você pode vir a encontrar ali no decorrer do jogo. Já o Chris não, o Chris vai precisar do apoio da Rebecca para pegar e salvar ele caso ele seja envenenado. E se você precisa ou não do auxílio de um personagem, né, em determinado momento do jogo, isso pode definir se você vai ter ou não o auxílio desse mesmo personagem em outro momento. Então vira meio que um joguinho de estratégia, né, de você pegar e pensar, não, calma, é melhor eu usar o auxílio desse personagem em momento X ou em momento Y, aumentando mais ainda o fator replay do jogo, que é uma coisa extremamente gritante quando você joga Resident Evil. Porque às vezes a sua jogatina uma vez, né, dependendo das ações que você toma, pode ser completamente diferente de uma outra jogatina que você vai fazer, mesmo que você esteja com o mesmo personagem. E às vezes você se vê meio que instigado a sacrificar pequenas coisas dentro de uma jogatina para pegar e tomar vantagens em outras. Um exemplo pra mim é logo no começo do jogo, quando você está explorando as primeiras áreas da mansão, acho que quando você pega a primeira ou a segunda chave
especial que você tem, né, você encontra um dos sobreviventes da equipe Bravo, que é o Richard, né, que ele foi envenenado por uma cobra gigante ali e tudo mais, e tá morrendo. Na campanha do Chris, essa questão do Richard acaba tendo um peso muito grande, né, dependendo do que você pode ou não fazer, porque você vai encontrar ele junto com a Rebecca tentando salvar ele e precisa de um item que tá do outro lado do mapa. Se você salva o Richard, você consegue uma arma relativamente boa pro Chris em determinado momento da campanha. Se você não salva o Richard, você não vai conseguir essa arma, mas por outro lado, a Rebecca pode te dar uma puta assistência em outro chefe que você vai ter na metade do jogo. E aí você fica meio que nesse peso, eu salvo o filho da puta pra pegar essa arma, ou eu deixo ele morrer pra ter essa assistência no chefe? Isso também vale pra Jill, né? Opa, eu vou cair nessa armadilha pra pegar a shotgun mais cedo, ou eu vou deixar assistência pro Barry pra um outro momento que pode ser mais viável. E às vezes você descobre essas pequenas coisas até por acaso, né? Às vezes pode parecer até aleatório, mas não, é scriptado por conta dessas questões. E acaba trazendo mais ainda essa questão de sobrevivência, porque às vezes você pode ir pra determinado local esperando que você vai ter uma assistência e por conta das atitudes que você tomou no decorrer da campanha, você não ter e você ter que pegar e aprender a se virar, você ter que pegar e aprender a sobreviver. Isso é extremamente interessante dentro do primeiro jogo. E isso dos personagens que você encontra e as escolhas que você pode fazer também se encaixa muito bem também na questão de narrativa, que por mais que seja uma coisa que, sei lá, não é tão boa assim no Resident Evil, mas ainda assim é muito interessante, é muito instigante no decorrer do jogo, porque você meio que tem duas linhas de narrativa acontecendo quase que simultaneamente conforme você avança, porque você tem a história presente ali, de você pegando, investigando, tentando entender o que está acontecendo e os pequenos acontecimentos que vão tendo naquela mansão, as reviravoltas, as suas interações com os personagens e tudo mais, que não necessariamente são boas, né? Tem algumas situações até que chegam a ser extremamente forçadas e até um tanto ridículas, mesmo essa não sendo a versão tão meme como é a de PS1, porque eu acho que todo mundo conhece os memes da dublagem do PS1 e dos diálogos do PS1. Aqui não é tão forçado naquele ponto, mas ainda tem coisas assim que não são tão convincentes, como por exemplo a parte que você encontra o Enrico, né, que é um dos sobreviventes ali da equipe Bravo, né, e que ele é morto de uma forma extremamente patética, e o seu personagem, que é um policial treinado, né, pra agir com frieza, né, tipo, acaba não fazendo nada, né? Opa, tem um cara atrás de você que atirou no filho da puta e você, ao invés de ir atrás desse cara que atirou e tudo mais, você fica ali parado e cara, é Rico! Meu Deus, o que aconteceu? E não sei o que, tipo... É um tanto patético, é um tanto ridículo e é risível. Porém, por outro lado, toda a questão de lore e ambientação é incrivelmente bem feita. O mistério do que está acontecendo e como a situação chegou no momento em que ela está é extremamente instigante. E por que eu falo que isso são duas linhas? Porque tudo o que aconteceu previamente não te é passado através de cutscenes, através dos personagens interagindo, através da história principal. Ela é te passado de uma forma mais indireta através do quanto você explora o mapa, que são os arquivos. Acaba que os puzzles e armadilhas não são os únicos quebra-cabeças que tem ali dentro daquela mansão. A própria história é um quebra-cabeça e que você vai pegando pequenos fragmentos em formato de documentos, gravações de áudio ou vídeos ali que estão espalhados no decorrer da mansão inteira e que vão mostrando pequenas coisas ali que quando você junta tudo, você tem a questão geral do que está acontecendo naquela mansão. Isso vai mostrando coisas envolvendo a criação daquela mansão, a família que criou ela, né, que a família Trevor, né, os membros dessa família, o que foi acontecendo com os membros daquela família, relatos de pessoas que moravam naquela mansão e até mesmo coisas que vão meio que retratando o processo daquelas pessoas ficarem no estado dos zumbis, né, mostrando o processo de evolução daquilo que você não sabe necessariamente o que é, mas já mostra que, por exemplo, você não está em
encarando naquele jogo mortos-vivos, vocês estão encarando pessoas vivas e que começaram a ter meio que problemas no corpo, que o corpo começou a apodrecer meio que sozinho e toda a capacidade de raciocínio, né, toda a mente dela começou a se deteriorar a ponto que ela se tornou literalmente um zumbi. E você vai lendo esses relatos, esses documentos, você vai pensando, caralho, que porra é essa, velho? E quanto mais que porra é essa você pensa, mais instigado você está pra ver como tudo aquilo vai funcionar, pra ver como tudo aquilo vai pegar e se encaixar, e é extremamente maravilhoso isso. Resident Evil é uma franquia que pode não ter a sua melhor história, mas tem uma lore extremamente instigante e interessante de se acompanhar e de se entender também. Inclusive, em alguns momentos você encontra documentos que são de personagens que vêm aparecer mais pra frente na franquia, como por exemplo, tem algumas partes que você encontra documentos e e-mails, né, de um personagem que era do Resident Evil 2. Fora que tem coisa relacionada a essa forma como a campanha vai sendo trabalhada e tudo mais, que os documentos eles até mudam dependendo do personagem que você está jogando. E aí eu acho que entra a questão que eu tenho que falar do porquê que eu acho a campanha de um personagem mais interessante do que a campanha com outro personagem, porque a própria forma como a história vai progredindo se altera, querendo ou não, por conta do grupo que entra na mansão logo no começo. Como eu falei anteriormente, né, tem um mistério dentro da mansão, que é o fato de ter um traidor dentro da equipe, né, tem um traidor dentro da STARS que tá querendo ou não, querendo meio que eliminar toda a equipe ali dentro. Está matando membros da equipe Bravo e está atrapalhando também toda a investigação da equipe Alpha. Porém, acaba que, apesar desse mistério existir nas duas campanhas, tanto com o Chris quanto com a Jill, isso é algo que se torna muito mais interessante dentro da campanha da Jill, necessariamente, por conta da presença do Barry. O Barry é um personagem que ele acompanha a Jill desde o começo do jogo e realmente está sempre pegando e auxiliando ela, né? Tá dando acesso a mais armamento, tá dando acesso a itens, a dicas, né? Tá te ajudando em diversos confrontos, te ajudando em batalhas contra chefes e tudo mais, mas existem momentos específicos no jogo em que você encontra o Barry e ele está agindo de uma forma um tanto estranha, de uma forma um tanto peculiar, destruindo evidências da sua investigação ali dentro da mansão. Tanto que tem, por exemplo, uma parte que você entra numa sala, encontra o Barry ali e tudo mais, né? E quando você investiga uma mesa que o Barry estava nela há uns minutos atrás, você percebe que tem um documento rasgado ali dentro. E você começa a suspeitar cada vez mais do Barry sendo esse suposto traidor. Mas aí você fica aqui naquele negócio, não, mas se o Barry fosse o traidor, ele tentaria me eliminar o quanto antes. A Jill é uma personagem extremamente frágil no começo e que não é tão boa assim em combate. Ela seria fácil de se eliminar. Então, se ele é o traidor, por que ele não fez isso previamente? Então você fica com essa questão na cabeça ali, meio que matutando o jogo inteiro. Já com o Chris, como você não tem o Barry ali dentro da campanha dele, esse mistério, né, essa suspeita que é jogada em cima de um personagem acaba não existindo. E esses documentos que o Barry destruía na campanha da Jill, você tem acesso dentro da campanha do Chris. E quando você tem acesso a esses documentos na campanha do Chris, você entende por que na campanha da Jill eles estavam sendo destruídos, porque eles são os maiores indícios de quem é o traidor. E na campanha do Chris acaba que isso vai ficando cada vez mais óbvio. E não tem outro personagem ali que ele serve pra pegar e jogar essa suspeita, né? Pra virar meio que um bode expiatório do verdadeiro traidor. A Rebecca, por exemplo, ela não serve pra esse propósito que nem o Barry acaba servindo. Fora que até a própria progressão dos dois personagens, né? E como isso vai sendo trabalhado, querendo ou não, na narrativa, é mais interessante também o desenvolvimento da Jill do que o desenvolvimento do Chris. O Chris é um personagem que acaba não te chamando tanta atenção e não aparenta ter tanto carisma assim no primeiro jogo, porque no máximo você vai ter algumas pequenas interações dele com a Rebecca e ele não é um personagem que muda tanto no decorrer dessa jornada. Sendo bem honesto, pra mim, o Chris que entra na mansão e o Chris que sai da mansão é quase o mesmo. Já a Jill, ela muda demais.
A Jill, essa personagem, como eu falei, ela é uma personagem frágil, ela é uma personagem que a todo momento tá precisando de ajuda, uma personagem que não sabe agir sozinha tão bem, e é uma personagem que, pelo menos no começo, ela não comanda a própria aventura, ela não comanda a própria investigação, ela não tem controle dentro de como a narrativa vai avançar, e é uma coisa que isso vai mudando conforme você avança no jogo. Você percebe que por conta dessas suspeitas que ela vai tendo do Barry, né, ela começa a tentar se virar um pouco mais sozinha, a não depender tanto da ajuda dele, né, e já começa a pegar e tomar mais o controle de como a história vai avançando, já vai começando a tomar as próprias decisões ao invés de ficar apenas pegando e recebendo ordem do veterano. E isso também é uma coisa que acaba refletindo muito dentro da própria gameplay, porque em questão de gameplay, a Jill é um personagem que acaba também sendo mais versátil do que o Chris. Isso é tanto pela questão dela com o lockpick, né, que acaba te ajudando muito dentro da exploração, o fato dela ter um inventário maior do que o Chris e principalmente o arsenal dela. O arsenal dela é mais extenso do que o arsenal do Chris. E por conta dela ter um acesso a um número maior de armas do que o outro personagem, né, isso acaba meio que dando uma certa vantagem para ela com determinados tipos de inimigos. Porque você não vai ter apenas os zumbis ali para te atormentar no decorrer do jogo. Você vai ter os chefes, que são criaturas extremamente bizarras. Você vai ter os Crimson Heads, que é como se fosse uma evolução dos zumbis extremamente agressiva. Você vai ter tubarões espalhados em algumas áreas ali do mapa. E principalmente a partir da metade do jogo, os Hunters, que são os lagartos gigantes, filho da puta, que pode arrancar sua cabeça num golpe só. E os Hunters com o Chris é uma desgraça de enfrentar, porque o Chris ele tem que lidar com a porra desses bichos na base da 12, que acaba sendo uma arma um tanto que meio que limitada até em recursos, né? Você tem um tanto de munição mais limitado para 12 do que para pistola, por exemplo, e a pistola já não faz quase efeito nenhum no Hunter, mas com a Jill você não precisa ficar limitado a 12 para matar eles, porque você tem o lança-granadas, e o lança-granadas tem munições diferentes, que uma delas consegue matar o Hunter com hit kill. Ou seja, essa personagem que começa tão frágilzinha, né, tão impotente contra os inimigos, acaba se tornando um monstro para monstros. Ou seja, esse crescimento da Jill não é apenas narrativo, mas também em quesito de gameplay. Já o Chris fica mais estagnado. E acaba que após você encarar todos esses desafios, um monte de puzzle, diversas áreas da mansão, né, como os cemitérios, como uma cabana um pouco mais afastada ali da mansão, cavernas subterrâneas, né, um laboratório meio que escondido, você adentra a última área do jogo, que é o laboratório principal da Umbrella, né? Você acaba descobrindo ali que tudo que estava acontecendo dentro daquela mansão e tudo mais era por conta de experimentos científicos de uma empresa farmacêutica que é a Umbrella Corporation, né, que está trabalhando por debaixo dos panos, né, de uma forma mais ilegal e mais na surdina no desenvolvimento de armas biológicas, que são os inimigos que você vê enfrentado no decorrer do jogo, que era os Hunters, o Netuno, né, a cobra gigante, uma planta mega desenvolvida e, em principal, o projeto Tyrant, né, que é a principal arma do vírus T, e que acaba que todos aqueles zumbis que você pegou e enfrentou no decorrer do jogo eram falhas na tentativa de desenvolver o Tyrant. Eram como se fossem apenas cobaias ali, mais ou menos, e coisas que acabaram dando errado, porque lembra aqueles documentos que iam sendo mostrados no decorrer do jogo e tudo mais, que você ia encontrando? Alguns deles têm informações extremamente interessantes, como o fato que você via que aquela mansão era um tanto viva, tinha os fundadores dela e tudo mais, que trabalhavam para a questão da Umbrella, né? Você via que tinham os funcionários da mansão, né? Garçom, cozinheiro, guardas e o caramba, que estavam apenas vivendo ali deles, fazendo o seu trabalho, e no decorrer dessa vida cotidiana dos personagens, eles meio que vão formando meio que uma quarentena dentro daquela mansão, né? As pessoas acabam sendo meio que presas ali e não podem sair. Por quê? Porque deu merda no laboratório, porque começou a se espalhar esse vírus de uma forma exponencial, e se deixassem as pessoas que estavam naquela mansão sair, né, já infectadas com esse vírus, né, poderia se espalhar em uma escala, né,
completamente desenfreada. Por conta disso, todo mundo teve que ficar preso ali dentro da mansão. Algumas pessoas, né, ou melhor, alguns zumbis conseguiram sair e acabaram causando esses incidentes isolados próximos a Raccoon City, que levaram os Stars ali pra dentro. E tudo isso também manipulado, né, pelo traidor que se revela como o Albert Wesker. E o Wesker, ele é mandado pra essa mansão, né, com dois objetivos, né, eliminar qualquer evidência do envolvimento da Umbrella dentro dessa pesquisa do vírus T, né, eliminar qualquer envolvimento dessa empresa farmacêutica que é tão contemplada ali dentro da sociedade e tudo mais, né, pra meio que limpar a merda dela ou varrer pra debaixo do tapete, né, como se nada disso tivesse acontecido, e eliminar aquilo que poderia ser até um risco para a Umbrella, que é os próprios Stars. De alguma maneira, a Umbrella já via a existência dos Stars como um risco para tudo aquilo que ela estava executando, por mais que sim, tinha sido algo indiretamente criado pela própria Umbrella, né? É uma divisão que era comandada pelo Wesker, que já trabalhava ali para a Umbrella desde o começo, mas a Umbrella via aquilo como um risco e manda o Wesker meio que se eliminar de todo mundo. E é por isso que o Wesker, ele vai matando diversos sobreviventes no decorrer da campanha. Isso é um negócio que pra mim acaba sendo um plot twist que, por mais que hoje em dia ele é manjado, né, eu já fui pra Resident Evil sabendo dessas reviravoltas e tudo mais, porque, caralho, todo mundo vive falando que o Wesker é o melhor vilão de Resident Evil, é até hoje o vilão definitivo de Resident Evil e tudo mais. Então, tipo, você já vai pra um sabendo que ele é o traidor, você já vai pra um sabendo até das questões da Umbrella. Umbrella é quase um meme, não, caralho, ameaça nível Umbrella, mas é muito interessante ver isso. E eu acho que pra época que o jogo lançou, pra época que o original estreou, isso devia ter sido até ainda mais interessante, né, por ter mais esse viés científico dentro da criação dos zumbis e não necessariamente questão de magia ou necromancia, como eram obras de zumbis e obras de terror, né, nessa época. Sei lá, eu acho que uma das maiores referências quando se falava de zumbi nessa época do primeiro Resident Evil ainda era a Noite dos Mortos-Vivos, e lá é caso de necromancia. Então ver que tudo isso foi causado por uma empresa farmacêutica ali que estava tentando desenvolver armas biológicas acaba sendo um negócio até um pouco inesperado de você ver, mas que é muito bem construído através dessas cartas, através desses documentos que você vai vasculhando e compilando dentro da mansão, para no fim você pegar, né, enfrentar ali o primeiro Tyrant, né, o Tyrant que conseguiu ser desenvolvido pela Umbrella, né. Esse Tyrant acaba meio que matando o Wesker, por mais que logo em seguida o corpo desaparece e você sabe, o filho da puta ainda tá vivo, tá em algum canto escondido, mas tá vivo, e você faz a mansão entrar em modo de autodestruição. Tem algumas outras pequenas escolhas que você pode ou não vir a fazer nessa reta final, como por exemplo, o caso ali do outro protagonista que está sumido, né? A Jill desaparece logo no começo da campanha do Chris, e o Chris nem entra na mansão junto da Jill, né? E você pode salvar ele que está sendo preso em uma sala isolada se você tiver pego alguns itens no decorrer do progresso da sua campanha. Existem partes dentro da campanha em que o Barry ou a Rebecca pode morrer dependendo de qual personagem você está jogando. Então existem esses momentos que se você cometer qualquer deslize ali, o personagem vai de vala, e tudo isso também vai influenciar o final que você vai pegar, né? Se você vai pegar o final ruim, o final mediano ou o final bom, né? Infelizmente nenhum dos finais você sente aquela questão de estar 100% completo, né? Porque sempre vai ter um personagem que vai estar faltando na campanha de alguns personagens. Então, por exemplo, você não tem como salvar em uma mesma jornada, né? Chris, Jill, Barry e Rebecca, né? A Rebecca não chega a aparecer na campanha da Jill e o Barry não chega a aparecer na campanha do Chris, né? Então acaba sendo os dois protagonistas, mas o assistente ali que te auxilia no decorrer de toda a jornada. Infelizmente pra mim esse é o ponto que mais acaba sendo meio que chato do primeiro Resident Evil, porque você acaba não tendo tanta noção do que é canônico ou não dentro da porra dessa jornada, qual rota acaba valendo, isso se alguma acaba valendo, porque por exemplo o Barry chega a aparecer em outros momentos da franquia, a
Rebecca também aparece em outros momentos da franquia, e você fica meio, tá, qual que tá valendo aqui? Mas mesmo que você pegue e zere o jogo essa primeira vez, a graça dele acaba não morrendo. Como eu falei, o Resident Evil tem esse fator replay muito grande, né? Pequenas mudanças de escolhas que você pode fazer para ver como a campanha pode vir a se alterar, como a campanha pode vir a se modificar dependendo do que você vai fazendo ou não. Fora outros desafios que vão sendo desbloqueados conforme você vai zerando e zerando cada vez mais, né? Você zera a primeira vez, você libera o modo hard do jogo, você zera de novo, você libera o Real Survivor, você libera o modo de inimigo invisível, né? Então você vai tendo modos diferentes que vai mudar a forma como você pode pegar e abordar aquele jogo. É um jogo com um fator replay extremamente grande e que consegue se manter divertido mesmo você jogando ele de novo, de novo, de novo. A primeira run, ela é divertida por você estar ali com aquele cu na mão, por você não saber o que está te aguardando e tudo mais, e mesmo quando você já sabe o que está te aguardando, é divertido passar aquele desafio e sempre se desafiando cada vez mais, né? Tentando pegar um rank melhor, tentando zerar numa dificuldade mais alta, tentando fazer um desafio idiota, como enfrentar inimigo invisível, né? É divertido e é legal e é extremamente... Nossa, dá uma dose de dopamina tão filha da puta quando você passa de uma parte difícil que é maravilhoso. Como eu disse, é uma franquia que eu tinha inúmero preconceito, eu tinha muito receio de pegar e jogar ela, muito por conta desse medo que acabaram colocando na minha cabeça, e que quando eu fui jogar de verdade, né, que eu fui realmente já entendi melhor como o Resident Evil funciona, eu percebi que nada daquilo existia. É um negócio extremamente divertido, extremamente envolvente, extremamente imersivo ali, que você se sente na pele do personagem e com uma progressão realmente muito boa. Mesmo que esse remake, né, o remake do primeiro Resident Evil, ele seja de 2002, caralho, é um jogo que é um ano mais novo que eu, por exemplo, né, ele ainda é muito atual, né, ele é muito fácil de pegar e jogar mesmo hoje em dia, que não é bem o caso dos jogos de PS1. Até hoje o pessoal fala, tá, essa é a versão definitiva do primeiro Resident Evil, e ela é muito acessível, ela é muito gratificante de se jogar. Eu vejo algumas pessoas falando que seria interessante ter um novo remake do primeiro Resident Evil, sendo feito dentro da Re-Engine, né, trazendo essa estrutura de gameplay dos jogos atuais, né, sendo em terceira pessoa e tudo mais, e talvez trazendo essa narrativa que complementa melhor, né, a campanha da Jill com a campanha do Chris, consiga pegar e mesclar as duas em uma coisa só. Mas eu não sei se seria lá tão interessante. Eu gostaria de ver? Gostaria, né? Eu acho que seria algo pelo menos curioso de se ver, mas eu não vejo necessariamente essa obrigatoriedade. É um jogo que ainda funciona incrivelmente bem até hoje em dia. Algumas pessoas podem falar que ele tem algumas coisinhas que envelheceu mal, nossa, você não pode andar enquanto tá mirando, mas... é a forma como a gameplay do jogo acaba decidindo funcionar. Não é que nem limitação ou experimentação como era no primeiro ali, realmente, do PS1. Não, é realmente a forma como falou, eu acho que assim vai ser melhor. É só ver que algumas coisas que eram incômodas no primeiro, aqui já estão melhores. Como, por exemplo, a questão de controle tanque. É uma opção ali no menu. Você pode jogar com controle de tanque ou você pode jogar com controle livre, que o personagem anda como em qualquer jogo 3D atualmente. Então ele tem muitas coisas ali que são melhoradas e são muito interessantes. Realmente é um jogo que eu não vejo essa necessidade de que, tipo, caralho, precisa de um remake novo, né? Precisa de um remake 2. Não sinto isso. Mas enfim, é isso que eu achei sobre o primeiro Resident Evil. Vídeo grande pra um caralho. Seria impossível pegar e abordar ele junto de outros 3 jogos. Então, meio que vamos ter essa mini maratona de reviews relacionadas a Resident Evil, que com certeza não vai parar no 4 Remake, porque... como eu disse, eu tô internado e ainda não recebi alta nessa franquia. E o próximo é o meu queridinho Resident Evil 2, que, nossa, eu tô tão empolgado pra falar dessa bosta, cara, puta que pariu. Mas, enfim, isso fica pra outro momento, né? Comentem aqui embaixo o que vocês acham de Resident Evil 1 Remake, né? Se vocês já jogaram, se vocês têm interesse, se vocês jogaram tanto ele quanto o original, né? O que vocês acham de um em relação ao outro. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!